Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da grande vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo no Maracanã, 1-0, o gol do Coelho aos 20 minutos do segundo tempo. Vitória essa aí que deixa o Galo na frente, Galo abre vantagem aí na Copa do Brasil e joga por um empate dentro de casa aí para garantir a vaga nas quartas de final da competição. Vamos trazer aí o pilhado, Everton Guimarães, Abel Neto e outros comentaristas falando aí sobre a vitória do Galo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Atlético, tudo do Cruzeiro, tudo dos grandes clubes do futebol de Minas, você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Para falar dessa vitória imensa do Galo, dinossáurica. Eu fiz um vídeo, aliás tem um vídeo aqui no Instagram, foi um corte do jogo aberto de hoje, que eu falei sobre o Corinthians, o que o Corinthians entregou tendo menos qualidade no elenco que o próprio Palmeiras no derby. Isso dá para entender que eu acredito muito, sabe, nisso que o Atlético fez com o Flamengo aí. Ai, mas isso é tão raso. Raso é palmolice em campo, o Atlético não teve. Raso é não chegar antes na bola, o Atlético chegou na bola antes, jogou o jogo, sabe? Raso é não se matar em campo, o Atlético se matou em campo. Então é isso aí. O Atlético tem elenco para entregar qualidade? Tem. Aí quando corre mais do que o adversário, vai ganhar os jogos. Vai ganhar os jogos. Como aconteceu contra uma seleção continental que é o Flamengo. O tal do futebol segue ensinando, né? O Galo venceu por 1-0. Importância do Rony combatendo lá na frente, brigando, se matando em campo. E o Coelho, né? Tá no Galo, tá na conta do Cuca. Tá no Galo porque o Cuca pediu. Tá na conta do Cuca o Coelho. Importante desde o primeiro dia que pisou em Belo Horizonte e vestiu a camisa do Galo. O Galo bateu uma seleção, repito, uma seleção continental dentro de um Maracanã lotado. Vocês têm ideia do tamanho dessa vitória? No domingo foi castigado na bola aérea, mas hoje não aconteceu. Hoje quem castigou foi o Atlético, marcando a saída de bola e fazendo gol. Um time absolutamente aplicado taticamente, compactado, com disciplina, mas que não abriu mão de jogar. Isso precisa ser destacado. Tem o dedo do Cuca. E a gente vinha cobrando isso. Uma vantagem, obviamente, muito importante, não tem nada a ganho, todo mundo sabe disso. É só passar o olho aí nesse elenco do Flamengo, e aí todo mundo vai entender, né, que é uma vantagem importante, mas que todo cuidado é pouco. Esse resultado, acima de tudo, devolve uma coisa que estava faltando, que é confiança, para um time que vinha sofrendo muito nos últimos jogos. E a gente falava disso aqui. E quem poderia dar jeito nisso? A direção, cumprindo com as obrigações, né, os donos, o Cuca organizando e os jogadores se matando em campo. Ó, o Atlético construiu o alicerce, né, da base, levantou a parede hoje e vai tentar fazer o acabamento no jogo da volta. Vitória que tem o dedo do Cuca, todo o envolvimento dos jogadores, né? O Cuca que soube pegar o que faltou no domingo e corrigir. Essa pressão no gol é treinada, méritos para o Rony, para o Coelho. Não posso deixar de destacar aqui o Gabriel Menino, partidaça do menino, o Lianco, que além de lindo joga demais, e o incansável Alan Franco. Como esse cara se mata em campo. Duelo marcou também a estreia do Alexander, né, pelo Atlético. Vai ser muito importante com a camisa do Galo. A Massa pode esperar isso. E para fechar, o momento agora é de união. A Massa precisa abraçar esses caras porque tem muito pela frente e a vantagem é importante. Beijo na alma. A soberba precede o fracasso. O ditado é antigo, mas serve para displicência do Léo Pereira no jogo de hoje do Flamengo. É um baita zagueiro? É. Mas a displicência do Léo Pereira no lance do gol do Atlético Mineiro, ela é inaceitável. Flamengo poupou alguns jogadores titulares, mas tem que entrar no campo jogando muito sério representando o Flamengo. É Copa do Brasil, é duelo contra um grande rival, para dar um passezinho daquele dentro da área. Aquilo ali é ridículo, não me interessa se já tem história ou não no Flamengo, se é um baita zagueiro, foi displicente e mereceu levar o gol pela palhaçada que fez dentro da área. E outra coisa, para deixar bem claro, entraram jogadores no Flamengo que não são titulares, mas é um elenco galáctico, certo? Por que que sempre quando entra com um time misto,
O Flamengo não joga nada. O Flamengo não entrega. Se é para ter um elenco caro, é porque quando você substitui os jogadores titulares, os reservas têm que entregar à altura. E nunca o time misto do Flamengo, reserva do Flamengo, joga bem. É sempre a draga que foi hoje. Os reservas, em vez de correr, de dar tudo para tentar um espaço no time, sempre é um time apático, sempre é um time errando passe adoidado, não criou nada. O Flamengo mereceu perder no Maracanã pela apatia, pelo futebol ruim do time misto e pela displicência do Léo Pereira. Simples assim. Tem que jogar com o time misto? Tem. Tem que focar no Brasileirão e na Libertadores? Tem. Mas tem que sempre honrar muito a camisa do Flamengo. E não displicência, apatia, como aconteceu hoje no Maracanã. Vitória espetacular do Galo no Maracanã, oitavas de final, partida de ida com o Flamengo, 1-0, gol do Coelho, numa saída infeliz do Léo Pereira. Vamos lá, jogo. Achei equilibrado em boa parte do tempo. No final, nos últimos 10 minutos, aí realmente foi um amasso do Flamengo. E o Galo posicionado ali para segurar esse 1-0 e um contra-ataque ali para prender a posse de bola. Vitória importantíssima do Galo. Alguns pontos para a gente debater. Primeiro, essa escalação no Flamengo, ele já tinha os reforços, boa parte deles, só não o Carrascal, relacionados no banco, né? Samuel Lino, o Emerson Royal, o Saul. E a escalação é mista. A gente vê aqui, ó, o time, uma escalação mista. O Arrascaeta, por exemplo, sequer foi relacionado. Essa postagem aqui, a postagem do Flamengo, quando saiu a escalação, dava pra ver o debate da torcida questionando a escalação. Muita gente entendendo, mesclar, outros falando, pô, num jogo desse tamanho. Eu leio que o movimento do Flamengo jogar com força máxima no fim de semana, Campeonato Brasileiro contra o mesmo Galo, e agora mexer, é que prioriza o brasileiro, e eu acho certo. Na minha opinião, o brasileiro é maior do que a Copa do Brasil. A questão da Copa do Brasil é financeira, ela é importante, mas pro Flamengo não que não importe ganhar grana. Eu acho prioritário o brasileiro. Se você tiver que optar Arrascaeta, que não foi relacionado, só posso usar brasileiro. Eu realmente acho. Em relação à Copa do Brasil, acho. Não significa entregar, isso não é nada. Se tem um grande elenco, você põe. E não é porque perdeu, olha, vacilou, hein? Não, nariz empinado, tinha que... Não, eu entendo. Quero ouvir do Rubro Negro. O que você acha dessa questão de escolher mais o brasileiro do que Copa do Brasil? E pra arrematar, Samuel Lino jogou pouco, mas 1, 2, 3 bolas que ele pegou, você já vê que é diferente. Comentem abaixo, tchau, tchau. E o Galo vence o jogo, Edu Panzi! Galo que competiu, Galo que jogou Copa. Concentração no mais alto nível, disciplina tática. Não se vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo e acha que não vai sofrer. O Galo sofreu e passou pelo sofrimento. Não se vai ao Rio enfrentar o Flamengo e apenas fique se defendendo. Ataque, contra-ataque, e o Atlético fez. E pressionou a saída no segundo tempo e achou o seu gol. Na pressão do Rony, do menino, do Coelho, que recupera a bola, faz 1-0, e o Atlético competindo, lutando, brigando, como o seu torcedor gosta, como o seu torcedor exige. Foi lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, com mais de 64 mil pessoas e venceu o melhor elenco da América do Sul. O time que tirou jogador do Atlético de Madrid. O Galo foi lá com muita luta, com espírito de Galo, de Copa, e arrancou 1-0. Traz para Belo Horizonte uma vantagem gigantesca. O Galo vem para BH, Cirilo, muito mais do que vivo. O Galo vem para BH perto, muito perto de algo que ninguém imaginava. Agora são mais 90 minutos para repetir o que fez no Rio de Janeiro diante da sua gente, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Um senhor jogo do Atlético, em todos os níveis. Físico,
tático, de concentração. O Galo jogou Copa. O torcedor pode estar muito orgulhoso do que viu. O Atlético venceu o Flamengo no Maracanã. A posse de bola absurda do Flamengo na segunda etapa talvez deixe bem claro o tamanho do feito do Atlético Mineiro nessa noite. Não que o Galo não tenha feito por merecer, longe disso. Desde o último fim de semana esse time já vinha mostrando que tinha totais condições de brigar pela vaga, ao contrário do que muitos apostaram. Porém, logo após abrir o placar numa presepada do rival, o Atlético Mineiro viu o Flamengo tomar a posse de bola apenas para si em busca do gol do empate, e a artilharia foi pesada nesse sentido. Não no sentido de número de finalizações e nem nada disso, até porque pouco perigo o rubro-negro conseguiu levar com tanta posse de bola, mas uma artilharia pesada no sentido das peças que foram a campo, capazes de mudar totalmente o comportamento da equipe e a temperatura do jogo. Os últimos 30 minutos foram eletrizantes, para ser mais exato, 33, até porque esses minutos têm a alcunha de Samuel Lino, o responsável por mudar o clima da partida. Foram 43 toques na bola em 33 minutos jogados. Todas as ações de ataque do rubro-negro passavam pelos pés dele. Os números deixam claro. A grande chance do empate rubro-negro na segunda etapa esteve nos pés dele também. A única finalização do Flamengo no alvo na segunda etapa que apenas simboliza o que foi o jogo. Mesmo o Galo tendo apenas 24% da posse de bola, o time conseguiu finalizar mais vezes no alvo e guardou um gol. O fim de jogo fervendo por conta dos reforços do time carioca deixou a impressão de que o jogo teve um só dono, quando na verdade o Atlético Mineiro soube jogar muito bem as duas partidas que fez contra o Flamengo nessa semana. No Brasileiro já havia criado oportunidades claras para vencer o jogo, e nessa noite conquista uma vitória enorme para tornar ainda mais real uma classificação que pouca gente acreditou, ainda mais por conta da fase que vivia o Atlético. Mas o sistema defensivo funcionou muito para levar a decisão para dentro de casa com a vantagem do empate. Traz riscos, sim. Qual é o objetivo? Mas são riscos... Você mais prático. Qual é o objetivo do jogo? Ganhar, fazer mais gols que o adversário. Então, seja qual for a estratégia, essa que está sendo colocada ou outra, se ela te dá mais vitórias, te dá mais gols, te dá mais vantagem do que desvantagem, eu acho que é válida. Se você sofre muito mais do que você leva vantagem, você tem que ou melhorar, ou aprimorar, ou trocar suas peças, ou usar outra estratégia. Tem que estar treinado, trabalhado. É a forma que eu penso. E tem qualidade para fazer isso. Não só em relação só a isso, isso, falar isso. Que é estratégia. Concorda ou discorda? Por exemplo, você não vê hoje em dia o Vasco treinado pelo Diniz fazer isso. Porque não. Porque ele entende que o time não está pronto para esse tipo de situação. Aí eu concordo. Mas o Cruzeiro também não deu certo. Mas mesmo o Vasco, não é o dinizismo ali de usar muito goleiro, de ter muitos passes dentro da sua própria área. Mas ainda assim, o Vasco foi bem contra o Inter no primeiro tempo, porque teve uma ótima saída de bola. Teve um jogo bem construído, de pé em pé. E o Mas não era assumindo esse tipo de risco. Não esse tipo de risco. E o Diniz também foi evoluindo ao longo da carreira, foi adicionando mais coisa no repertório dele. Mas o ponto é, o correr risco é algo inerente do futebol. Quando você sobe marcação também, você corre o risco do adversário te pegar desprevenido na defesa. Então, de qualquer maneira, a gente não pode só invalidar por invalidar. Invalidar porque deu errado. Tem de analisar e a identidade do Flamengo é essa. E até um time que, pelo menos, não é refém só de saída de bola. Tem outras coisas que acontecem. A própria bola parada. E o Diniz, na época, principalmente antes, né, de pegar times como o Fluminense, que tinha ali mais qualidade técnica, ele era questionado se os zagueiros tinham qualidade para fazer saída de bola. No Flamengo, vamos combinar. O Léo Pereira, você pode questionar pelo erro, mas já fez isso, já cansou de fazer saída de bola e fazer bem. Chegou até a jogar de lateral esquerdo, né, por ter ali uma qualidade com a bola. O Léo Ortiz nem se fale. O Léo Ortiz dá um lançamento para o Pedro. Sim. Se o Pedro domina um pouco melhor, ele sairia na cara do gol e faria o gol. O Danilo, que é um dos reservas, era um lateral que se tornou zagueiro. Qualidade para sair jogando também não falta. Então, o Flamengo tem jogadores moldados para esse tipo de saída. Então, se o Felipe Luiz não usa... Tem time que não tem. Não, o Flamengo tem. Então, tem time que não tem. Tem time que não tem. E aí o treinador vai tomar a decisão. Eu vou tentar melhorar esse jogador ou daqui não vai sair nada. E é um debate válido. Mas no caso do Flamengo,
Você tem de usar bem os seus zagueiros. E usar bem o zagueiro é fazer com que o time saia de pé em pé. Queria pegar um gancho de uma coisa que você falou que é muito interessante sobre essa formação, né, do jogador, enfim, dos jovens jogadores, de entender que o futebol mudou, né? A participação do goleiro hoje é outra, a participação dos zagueiros hoje não é só defender, do atacante não é só marcar gols. E eu lembro que na época do Fluminense, o Diniz, enfim, muito por conta do título da Libertadores, ele deu milhares de entrevistas, né? E em uma delas, foi muito questionado sobre isso, ele sempre foi muito questionado por essa saidinha de jogo, e ele falou, eu deixo claro os meus jogadores à vontade para dar chutão, eles precisam entender o risco que eles correm e o momento certo de se livrar da bola, justamente por conta do risco. E aí ele falou, mas eu preciso também de sensibilizar os meus zagueiros que têm medo de trocar passes perto do gol. Então não é só a qualidade, tem muito jogador inseguro. Por quê? Porque até então, eles sempre foram ali trabalhados para... Vocês defendem e se livram da bola, vocês defendem e se livram da bola. Hoje eles fazem parte dessa construção. Então as equipes começam construindo lá atrás e começam marcando lá na frente. Então isso também, de você já trabalhar a base dessa forma, é de você criar um atleta profissional que já não tem mais essa preocupação tanta de trocar passes ali atrás com qualidade. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Galo 1-0 sobre o Flamengo no Maracanã. Vitória grandiosa do Atlético Mineiro, abrindo vantagem aí no mata-mata da Copa do Brasil. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida. É sempre bom saber as estatísticas da partida, ainda mais você que gosta aí de fazer a sua fezinha, a sua apostinha. Mas sempre quem tem mais de 18 anos, pessoal. E nada de ficar jogando dinheiro fora. Gaste aquilo que você pode gastar. Tiver que ganhar, ganha. Tiver que perder, não vai te fazer falta. Não vai vender televisão, não vai vender nada para botar em aposta, não. Mas para você ter uma ideia aí, ó, total de chutes. Quantos chutes nós tivemos aí? Finalizações, olha aí, 21 mais 13. 21 mais 13 finalizações. 21... aqui é 25, é 21, 21. 21 com 10, 31, com mais 3, 34. Então, 34 finalizações. Uma média da partida, uma média de finalizações na partida é 32, 30. Isso jogando lá no alto, entendeu? Porque a média é de 24 a 28. 24 a 28 finalizações. Então, estourando lá 30. Essa aí já fez 34, então teve muitas finalizações nessa partida. Aí chutes, total de chutes no gol, aqueles que vão no gol. Aí ali uma média de 10, 11, vamos ver quanto a gente teve, 4, 7, ó, teve menos da média, 7. Então, posse de bola, o Flamengo teve 66%, o Atlético 34%, gols esperados 1,11 do Flamengo, 0,68 do Galo, total de chutes 21 a 13 Flamengo, chutes no gol, olha aí, ó, os chutes certeiros no gol mesmo, o Atlético teve mais, 4 a 3. Chances perigosas, ó, 2 a 2. Por mais que o Flamengo teve mais posse de bola, mas a hora ali do finaliza da chance perigosa, 2 a 2. Escanteios, 4 a 3 Flamengo. Impedimentos, 2 a 1, Flamengo teve mais. Passes completos, 495 Flamengo, 218 passes completos do Atlético. É bem pouquinho passes completos do Atlético, né? Trocou poucos passes. Uma média normal aí, mais de 300. O Flamengo já teve quase 500. Mas está valendo o que vale principalmente é bola na rede. Falando tudo isso, o que vale é bola na rede. Quem botou a bola na rede foi o Galo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.